Oi, pessoal, boa noite. Estão conseguindo ouvir a Vere, o Luiz? Tudo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? O pessoal está acenando. Eu estou ouvindo meu retorno aqui. Será por quê? Eita, eu coloquei fone já para evitar isso. Tá. Então, pessoal da vidraçaria, nossos clientes queridos, a Val de Salvador, o Matheus, nosso colaborador. Legal, gente. O Paulo. Ai, que legal. A Thaís. A Sejam Ellen, olha bem-vindos. só, tem gente de Manaus nos assistindo, viu? Ai, que chique! Olha só. Luana, seja bem-vinda. E agora acabou de entrar uma italiana, gente. Nós estamos muito famosos aqui, Ai, hein? que legal, que legal. A gente vai fazer hoje esse bate-papo, algo interativo, informativo. Eu estou convidando o Luiz, que além de ser um biomédico em formação, esteve aí na linha de frente, né? Nesse período de Covid, no hospital que é referência aqui em Curitiba. E além disso, que é um cliente meu, Só para cliente, constar na ata, né? aham, cliente da Essencial Vida. Então, assim, a ideia é que a gente tenha esse momento, né, legal, para que todo mundo saiba um pouco mais como o plano de saúde tem contribuído para a melhoria da vida dos beneficiários nesse momento de Covid. E não é só fazer um teste, não é só ter um internamento, a gente vai falar sobre aquelas pessoas que estão em casa, que precisam de um acompanhamento, muitas vezes são crônicos, né? E aí teve que interromper o atendimento por conta dessa questão da pandemia. Então a gente quer falar um pouco sobre isso, sobre o cenário de como as operadoras estão trazendo o novo conceito do cuidado à saúde. Então vai ser bem legal. O Luiz vai falar um pouco também, além da experiência dele, né? Vai falar um pouco da parte técnica, né? Dos estudos e tudo que tem aí pela frente. Eu E acho que aí, a gente já Vere? consegue falar. Vamos começar então? Eu só tô tendo retorno, eu tô me ouvindo. Eu vou tirar o fone e você me diz. Fala alguma coisa. Oi? Eu Melhorou? continuo. Não, continuo me ouvindo. Tira o fone então, velho, vê se é o seu fone mesmo. Será que é porque tem mais gente aqui na sala? Acho que não. Deixa eu ver se melhorou. Continuo me ouvindo, mas enfim. Tenta, tenta tirar o fone e eu fico com o fone. Aí eu acho que talvez reduza para você. Você fazer sem fone. Pronto. Será que melhorou? Para mim aqui tá ok. Você tá se ouvindo ainda? Tô, aham. Tá? O Matheus falou pode ser que por eu estar com fone, né, Matheus? Vamos iniciar então? Vamos. A ideia é que a gente seja prático, seja interativo, conforme as pessoas entrem, elas vão pegando o ritmo do que a gente está falando. A gente quer abrir também para as pessoas perguntarem se tiver dúvidas, né? Isso. Então, gente, a Essencial Vida hoje está promovendo a sua primeira live, né? Para a gente trazer sempre informação. Informação para quem, né? Informação para todos os nossos clientes, informação para o público em geral, trazer informação por parte das operadoras, das seguradoras, o que está tendo de novo no mercado de saúde. Então, é a nossa primeira live, né? E eu acredito de muitas, Sim, se Deus para que a quiser. gente possa estar sempre trazendo aí atualizações. O assunto de hoje é para a gente falar sobre esse novo normal, conceito de trabalho e, por que não, o novo normal em relação à nossa saúde, né? Eu tenho algumas
coisas anotadas, mas aí eu vou deixar fluir e aí a gente vai tocando o barco. Então, a gente Perfeito. está ressignificando o conceito, né, de cuidado à saúde. A gente sabe que a tecnologia, ela já faz parte de todo mundo, já faz parte da rotina, e com o plano de saúde em relação à nossa saúde não está sendo diferente, né? A própria Covid acelerou esse processo do cuidado à saúde de uma forma mais atualizada. A telemedicina, ela veio com tudo nesse momento, era uma coisa que estava em pauta já na Câmara e que hoje está tendo aí muita assertividade, está tendo muito efeito, né, positivo em relação a esse momento. Luiz, você quer começar a falar alguma coisa? Porque daí eu vou interagindo contigo, vou trazendo alguns dados também. Posso começar sim? Eu acho que dá para a gente começar entrando já no tema da live, né? Falar um pouco sobre saúde emocional, o que você acha? Aham, Né? Vamos legal. conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é um tema bem em pauta hoje, está aparecendo bastante na mídia, né? Sobre esse termo, saúde emocional. O que que é isso, afinal, né? Saúde emocional, que todo mundo tanto fala, né? Né? Quando conversamos um pouco sobre saúde emocional, ou quando algum paciente vem me perguntar, eu sempre dou aquele exemplo que os nutricionistas nos dão, que nós somos o que nós comemos, sabe? Que se a gente quer ter uma pele mais bonita, se nós queremos melhorar a nossa saúde, nossa qualidade de vida, sempre falam, come melhor, muda os hábitos alimentares, que nós somos o que nós comemos. Eu acho que dá pra gente fazer uma analogia aqui, como nós somos o que nós vivemos, né? Então, eu acho que esse ano mostrou muito pra gente isso, essa questão de que, de fato, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia ali, o batente, né, de levantar, tomar café, trabalhar, estudar, essa correria, né, que por vezes nós até chegamos a reclamar, mas essa correria do nosso dia a dia nos torna quem nós somos hoje, né? E faz nós interagir. Trabalhou menos por a gente estar em casa, as pessoas estarem em casa. Mas, na verdade, as pessoas talvez estejam mais estressadas porque não estão convivendo com outras pessoas. A nossa rotina mudou, a nossa rotina alimentar, a nossa rotina de trabalho. Muitas vezes a gente está com a família inteira em casa e trabalhando também. E isso acabou impactando emocionalmente, né? A Sim, nossa sem dúvida. rotina, o nosso sono. A gente vive sendo cobrado por estar sempre estudando mais, aprendendo mais. Muita gente acabou perdendo emprego, então precisa estar reciclando. E como isso está impactando realmente a nossa vida, né? De fato, Veri, é bem interessante isso. Essa tarde eu até fiquei pensando em relação a isso agora para a live, quando você me convidou. E a primeira coisa que me veio à mente para nós trazermos para 2020, né? O ano atípico. Tá todo mundo falando que não tem tempo. Parece que quando nós trabalhávamos fora, rendia mais, agora não rende mais, né? O que está acontecendo? Eu já cheguei até a ouvir que precisava de um dia a mais na semana, porque nós não conseguimos vencer as coisas de domingo a domingo, né? E aí me veio aquele exemplo muito antigo, sabe? Do homem do campo e do homem da cidade, sabe? Dos irmãos. E aí um irmão ele foi trabalhar no centro, trabalhar com negócios, e o outro ficou lá no sítio, cuidando de 2020. Um exemplo super simples, né? Em que o homem do campo, ele acorda cedo, ele vai tomar o seu café com a família, vai dar alimento para as galinhas, colher os ovos, né? Colher os alimentos do almoço, tudo com bastante tranquilidade, respira aquele ar puro, né? E nós aqui na cidade, aí o exemplo do irmão da cidade, né? Essa correria todo dia, acorda correndo atrasado sempre, pega o carro, vai correndo, ou aqueles que dependem de ônibus têm que sair correndo para pegar o ônibus, chegar no trabalho, se organizar, começar a sua rotina, né? O que a gente até fala, né? Estou criando pé de galinha. Né? De tanto estresse que nós passamos. Eu acho que esse é o sinônimo de 2020, porque é uma situação disruptiva, né? Acho que você vai concordar comigo. A gente tem aquela nossa rotina, era agitado, sim, era uma loucura a nossa rotina desde sempre, mas chegou essa Covid
foi um soco no estômago de todo mundo, né? Porque ninguém estava esperando parar de trabalhar, aqueles que perderam o emprego, infelizmente, ou parar de trabalhar no seu serviço, com os seus recursos, com tudo aquilo que você estava acostumado, com seus colegas, aquele cafezinho no serviço antes de começar, né? E agora não tem mais. Agora tem filho em casa, tem esposa, tem marido, tem namorado, namorado. Tudo isso eu acho que corrobora para a gente estar do jeito que nós estamos hoje, É né? engraçado que a gente tinha um sistema de convivência e hoje a gente está tendo que conviver muito mais com a nossa família, com Família. os pais, com os filhos. E apesar de parecer uma coisa fácil, é uma coisa que a gente está tendo que saber lidar. E isso está impactando Sim. muito, né, a nossa vida. Porque antes o que acontecia? Nós vimos a nossa família de manhãzinha no café e depois no jantar, né? Acabou. Família não tem no meio do dia. Agora eu acho que é isso mesmo. É todo mundo junto ao mesmo tempo, 24/7, né? O dia inteiro, a semana inteira. Não tem assunto mais. Né? Acaba os assuntos. E isso é real, né, Vere? Dos meus pacientes eu ouvia muito isso. Até hoje eu ouço isso de eu não estou conseguindo render, eu não estou trabalhando bem, porque o meu filho demanda muito tempo, porque eu tenho que ajudá-lo nas lições de casa, e isso dá aquela lâmpada, sabe, de desenho animado, aquela lâmpada que aparece. Será que nós já estávamos fazendo... será que nós fazíamos o que deveríamos antes? Do tipo, será que eu deveria ter ajudado mais a entender a minha família, conviver um pouco mais, né? Porque esse sofrimento que as pessoas estão enfrentando hoje não é normal. Mas eu acho que, no final, é aquilo, né? Existem males que vêm para o bem. Né? É bem engraçado que um assunto que está extremamente batido, que é a questão da Covid e o impacto naquelas pessoas que foram diagnosticadas. E a gente olhou muito mais para aquilo que era urgente e aí a gente esqueceu de falar de outras pessoas que, por exemplo, são crônicas, né, que precisam de uma atenção especial, das pessoas que fazem acompanhamentos com psicólogos, com psiquiatras. Sim. E que precisaram ficar em casa e ter que lidar com aquele primeiro momento. Então, acho que a sua experiência, você vai falar um pouco aí de como foram esses primeiros meses, né? Mas, assim, o que o plano de saúde veio agregar nesse momento? Continuam um tratamento, que precisam fazer, de repente, uma bateria de exame, pessoas que são crônicas. Então, assim, a gente quer mesmo trazer hoje esse conceito diferente à saúde. E eu acho que vai ser bem legal. A gente já está com 30 pessoas na sala. Tem o Gustavo, a Isa da Porto. Eu acho que o campus, né, da Nossa Saúde, uma operadora aqui de Curitiba, que tem crescido muito, tem trazido um novo conceito à saúde, que é bem legal. Tá? Eu acho que entrou na sala, né? Dá um oi aí, pessoal. Tô vendo bastante gente, colegas biomédicos aqui. Beatriz, seja bem-vinda. A Bia, uma colega minha de profissão também. Que legal. Vai ser bem legal. Fale um pouco da sua profissão, então, por favor. Falo sim. Eu acho que foi bem interessante. Eu peguei o Covid logo no começo, ali, quando ainda ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo, quando tudo isso era novo. Ainda eu presenciei isso, e aí eu fui vendo todo o gráfico, né? Quando começou e foi aumentando os casos, então, de fato, isso foi um pouco assustador, eu posso confessar, como profissional da saúde, nós até somos treinados para resistir a essas situações, mas, como eu disse, é uma situação disruptiva, né? Então, a gente não está preparado para parar a nossa vida totalmente, como foi o que aconteceu no começo do ano, né? Então, uma coisa que eu via muito era quando eu tinha uma rotina. Minha rotina, chegar ao hospital, se a medicação estava tudo correta, sabe? Conversar com a equipe de enfermagem, se estava tudo certinho, né?
talvez se precisasse fazer algum procedimento, alguma coleta, eu já fazia ali, já conversava com o paciente, sabe? Algo que eu sempre prezei, é importante, eu tinha minha rotina. Comunicação, né? E sim, sim, é fundamental, né, Veri, a comunicação. A gente consegue descobrir muita coisa nessa conversa, né? De como você dormiu, você tá com saudade dos seus parentes, aí entra a saúde emocional, né? Que eu vou entrar mais pra frente, mas assim, eu via que logo no começo dá até pra gente comparar a questão dos meus pacientes que estavam internados, os pacientes ambulatoriais, aqueles que chegavam no hospital em um dia só, sabe? Como nós, assim, pessoas que iam só para fazer uma coleta de sangue, que iam para pegar um remédio, passar numa consulta, fazer algum procedimento, mas num único dia eles não iam ficar internados. E eu via muito a diferença, a explosão da pandemia, né, quando a OMS ali declarou que nós estávamos em pandemia, eu via que os pacientes internados, por exemplo, eles não tinham a noção do perigo do que estava acontecendo. Então eu conversava com eles, mas a visão deles da mídia, assistindo a televisão, conversando com os outros pacientes internados, era que, bem, era só mais uma epidemia, mais uma H1N1, sabe? Mais um Zika, uma dengue, que começa ali, fica um mês e meio e acaba. Para eles era isso, eles estavam super tranquilos, sabe? Até porque nós temos que levar em consideração, eu estava num hospital oncológico, e esse hospital, né, então todos os meus pacientes, eles tinham algum tipo de câncer, por isso que eles estavam lá. Então, de fato, eles já tinham uma saúde emocional trabalhada, porque eles já lidavam com algo crônico, como você disse, algum, sabe? Então, não era uma dengue que ia abalar a vida deles, sabe? Eles sempre, isso é uma coisa que, de fato, meus pacientes sempre tiveram, essa positividade, do tipo, vai ficar tudo bem, sabe? Da primavera vai florir e eu vou estar aqui para ver a primavera, sabe? Então isso era muito bonito. E eu via que eles não se abalavam. Agora, quando eu ia lá conversar com os pacientes ambulatoriais, que chegavam no pronto-socorro, ou que, de alguma forma, precisavam de algum atendimento tópico, sabe? Único naquele dia, eu via que era diferente. Esses pacientes, eles vinham apreensivos. Então, isso foi o primeiro baque. Eles já vinham apreensivos, querendo uma cura para o Covid, querendo uma vacina, querendo saber o que estava acontecendo. Porque, de fato, no começo, nem nós profissionais ainda sabíamos o que estava acontecendo, né? Ainda estamos descobrindo muito sobre o SARS-CoV-2 e sobre a Covid-19. Mas ali no começo eu via que os pacientes, de fato, eles vinham mais... Doutor, o que está acontecendo? Eu preciso de ajuda, eu estou com medo. Essa palavra era muito falada. Eu estou com medo. E muitos deles, algo que nós sabíamos que aparecia, uma crise de ansiedade ali, começou a aparecer muito mais frequente. Então, vinham pacientes... Né? Sim, e pacientes assim, que não eram adultos, pacientes jovens, de 12 anos, sabe, na ala pediátrica, com crise de ansiedade, com o coração palpitando, com a pressão alta, suando frio, porque eles tinham medo daquilo que eles não entendiam, eles tinham medo da Covid, de tanto que eles viam, né, na TV, nas redes sociais, então foi tão falado isso, e é uma problemática, né? Nós trouxemos esse problema muito em xeque, mas não trouxemos a solução. Então as pessoas, elas ficaram de fato ansiosas e isso é perigoso, né? Alguns dados evidenciam, inclusive, algumas pesquisas, tem uma muito boa lá na China, que foi... Obrigado, Luana. Então o pessoal comentando, Renata, minha consultora preferida. Ai, gente, assim eles desconcertam a gente, né? Como que dá para continuar? A gente tá aí Bem, com nós estamos variando ali, tem bastante gente. Legal. Tá aumentando. Então tem uma pesquisa, Vera, e aquela que eu estava falando ontem para você no WhatsApp. Tem uma pesquisa chinesa, né? Muito cedo também, né? Então, existem pesquisas do
centro psiquiátrico, centros psicológicos de lá, que entrevistaram essas pessoas, entrevistaram os chineses, independente da raça, da etnia, da idade, independente. Eles entrevistaram pessoas, da criança mais nova até o senhor mais idoso. E o mais interessante, o mais preocupante é que 53, é um dado bem alarmante, 53% das pessoas tiveram sequelas psicológicas e emocionais Provenientes pós-Covid. Exatamente. Porque hoje em dia nós podemos bem falar, todo mundo já conheceu alguém que pegou Covid. Em algum momento foi infectado. E se não foi infectado diretamente, foi psicologicamente infectado, que é o que a nossa humanidade precisa hoje. A gente está num processo de ter financeiro, nosso relacionamento com outras pessoas. Então, não é somente o Covid, não é só um teste positivo. Como isso está impactando em outras áreas de nossa vida. Eu sei que tem muitas pessoas que perderam ente querido, que estão no processo de luto, e tem outras pessoas que não perderam, não foram diagnosticados, não fizeram nenhum tratamento, mas que hoje estão sentindo isso. De certa forma, ou perdendo o emprego, ou perdendo, de repente, diminuindo o padrão de vida, que isso tem a ver com a qualidade de vida. Eu tenho recebido aqui inúmeras propostas de clientes que foram demitidos e que ele fazer um plano para a esposa que acabou de engravidar. Então, assim, são pessoas que entendem hoje que esse momento é importante cuidar da saúde, não só física. Eu tenho aqui casos de empresas que já têm o plano de saúde e que no momento do surto, muitos funcionários se sentiram pressionados, não souberam lidar emocionalmente com isso e que buscaram ver, eu quero saber se tal plano de saúde já tem um recurso, um atendimento, um setor, um programa para cuidar da saúde mental dessas pessoas. E os planos de saúde tiveram que fazer tudo muito rápido, em questão de semanas. Eu falo que a as RDCs da ANS mudaram de uma noite para o dia, não é? Covid, cobre, no outro dia tira, agora voltou novamente. A Agência Nacional, como uma medida também de proteger os beneficiários, suspendeu o reajuste dos planos de saúde, ou o reajuste anual por faixa etária. Então, são medidas que estão vindo, né, que em conjunto com as operadoras, que têm trazido... acho que caiu ou ficou... Oi, voltou? Não, né? Então, as operadoras, junto com, né, a Agência Nacional, que é a ANS, tem trazido medidas para melhorar a saúde mental do cliente, a saúde física e a saúde financeira. Porque a suspensão dos reajustes é uma medida também de proteger o consumidor, de proteger o beneficiário, né? Sim, e que afeta direta e indiretamente todo mundo, né? Tanto a empresa vai ser afetada diretamente quanto o consumidor, né? O seu cliente final, assim como eu, que vai usufruir desses benefícios e também vai ter essas dúvidas. Será que eu vou ter como passar com um psicólogo depois que isso acontecer? Eu vou ter como fazer um teste se eu pegar, né? Acho que isso são dúvidas muito pertinentes a todo mundo e que pouco se fala, inclusive, né? Abordando aqui alguns pontos importantes, né, a respeito desse momento e como os planos de saúde têm contribuído. A medicina na tela, ou consulta na tela, ou a telemedicina, que é o que todo mundo está chamando popularmente, ela já estava em pauta para ser regulamentada. E aí a gente fala que um processo que seria moroso aí por mais 2, 3 anos, talvez, né, teve que entrar em vigência, teve que colocar na prática, porque houve a necessidade, a gente realmente precisou. A Covid trouxe, e eu considero como uma corretora que recebe, né, muitas solicitações de clientes, eu considero que isso foi positivo, né? Eu estou observando por esse lado. Porque eu tenho clientes que me ligam, que me mandam mensagem, falam, velho, olha, eu estou achando que eu estou com Covid, eu estou com alguns sintomas.
essa proteção, porque muitas notícias saem, muitas notícias falsas também, e os clientes acabam que por vulnerar, né, na vulnerabilidade, Sim. por estar com o psicológico abalado, eles acabam acreditando. Então, nada mais legal do que você consultar com o médico na tela, né? E eu acho que você ter uma atenção primária, o médico que está olhando para você, não está em contato físico, mas ele está ouvindo você, ele está entendendo suas necessidades, e está sendo muito efetivo, né, nesse momento. E eu acho que a telemedicina, ela veio para ficar. Sim, sem dúvida. Isso já acontecia em outros países, inclusive em outros países um pouco mais avançados que o Brasil nesse sentido, existe já cirurgia telemédica. Então, existem cirurgias teleguiadas, em que o cirurgião está em um lado do mundo e a cirurgia está acontecendo em outro lugar. E ele vai indicando aos outros cirurgiões o que fazer, como fazer, as técnicas. Então, isso é o futuro, sabe? Nós temos que considerar, tanto nós como profissionais, quanto como pacientes também, considerar isso, que a tecnologia ela vem para ser uma aliada, né? Assim como hoje já tem a inteligência artificial, né? Trabalhando com esses dados. Então, nós temos dados do Covid a cada 24 horas. É atualizado o banco de dados do Ministério da Saúde, das secretarias municipais de saúde a cada 24 horas. Nós sabemos quantos casos foram notificados, quantos casos melhoraram. E isso é um parâmetro muito bonito, porque de um tempo para cá, nós vimos que a conta começou a diferenciar. Antes era muitos casos e poucos tratados, e agora não. Agora estão muitos tratados e nós conseguimos ver por causa da inteligência artificial, que vê isso, que muitas pessoas estão sendo tratadas, estão conseguindo vencer a Covid, enquanto o número de contágio está diminuindo. Mas, claro, aqui entra o bom senso também da questão. A privação da sociedade, né, para ficar em casa, a questão do distanciamento social, ele tem que ser mantido até segunda ordem. Né? Essa sempre vai ser a recomendação maior. Não por questões de saúde, política, econômica, enfim, tem muitos vieses, né? Essa questão do distanciamento social, não vamos entrar aqui, pelo amor de Deus. Nesse mérito. Mas, não, nossa, não, é uma discussão muito longa, mas num viés estatístico, né? Do ponto de vista de, bem, se eu tenho menos pessoas andando na rua, consequentemente, eu vou ter menos pessoas contraindo o vírus. Acho que tem uma pergunta ali do Aquiles, meu querido Aquiles, um grande amigo meu. Todos os segmentos da área da saúde estão se ajustando por motivo da Covid. A instituição onde eu trabalho, atuo, disponibilizou atendimento psicológico para pacientes e colaboradores online. Isso é ótimo. Que bacana. Legal. Tem mais alguém falando, faltará psicólogo no mundo para nos acompanhar desse trauma. Sem dúvida. Sem dúvida. A ideia, acho que até para psicólogos, psiquiatras, demais profissionais. Assistente social, a gente esquece deles, mas vai ser uma profissão muito importante pós-Covid. O que eu imagino que vai acontecer, né? A partir de 2021, que a gente acredita que vai sair a vacina. Então, nesse momento, as pessoas estão em casa, estão fazendo o uso efetivo, tem funcionado em todos os planos de saúde, né? Pelo menos, vamos colocar aqui, a nossa corretora hoje atende o Paraná, né? Mais especificamente Curitiba, também Maringá agora. A gente também tem parceria no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador, que é a minha terra natal, né? Então, olha tem só. bastante baiana aí. Então, assim, de forma geral, no Brasil inteiro, os planos, eles colocaram como padrão esse atendimento, né? Mas qual que é a tendência pós-Covid? Porque as pessoas que precisam fazer um exame, cirurgias que foram desmarcadas. Então, a gente acredita que 2021, a gente já com esse novo conceito de um cuidado à saúde, de alimentação, de dormir melhor, as pessoas vão utilizar mais o plano para isso.
E aquelas Sem que dúvida, Veri. não fizeram, por exemplo, sua rotina de exame ou a sua cirurgia, ela vai voltar com tudo, né? Então a gente vai ter assim um boom, né, nas consultas, no acompanhamento. E é aí Sim, que eu acho que para vocês, profissionais da saúde, nesse momento talvez seja o momento de se preparar também, porque depois a gente vai precisar de atenção. Né? Não é só fazer um exame, a gente vai chegar para desabafar, vai dizer sim, que estava com sim. saudade, que está querendo, né, fazer um acompanhamento com o médico. Sim, sem dúvidas, Veri. É tanto pelo lado do SUS, se a gente for falar assim, que vai dar muita gente vai recorrer ao SUS, porque a gente vai ter que lembrar que muita gente perdeu o emprego, né? Então, os Aham. planos de saúde também, eles vão ter que saber manejar isso muito bem, como que os planos de saúde vão nos atender daqui para frente, porque todo mundo vai voltar, e todo mundo vai voltar junto, né? As Uhum, consultas com o uhum, pediatra vão voltar todas juntas, uhum. né? Vai voltar tudo junto. A Solange, a minha tia lá de Salvador, está dizendo que aí está querendo fazer um check-up e não consegue. De fato, eles nessa telemedicina estão avaliando os casos crônicos. Olha, você Uhum. precisa de fato fazer esse exame, você precisa de fato vir aqui até o consultório. Eles estão fazendo essa triagem. Então, o que puder ser feito na telemedicina, eles estão fazendo. E eu estava lendo uma pesquisa que falava que 85% das consultas, né, através da tela, Uhum. estão sendo efetivas. Então, Sim, assim, isso é muito legal porque está funcionando. Não é só um mecanismo de uma internet funcionar ou de um aplicativo funcionar, mas está sendo efetivo no sim, diagnóstico, no acompanhamento. sim, isso pensando, dando um passo para frente, dando um passo para 2021, tem muita gente lá da Bahia, por exemplo, digamos, que tem um médico aqui em Curitiba. Então ela não vai Uhum. precisar se deslocar mais, pegar avião, pegar ônibus, viagem para vir para cá fazer consulta, fazer procedimento. Não precisa mais disso. Hoje com a telemedicina, todos nós profissionais, nós conseguimos fazer isso muito bem. Né? A tecnologia nos ajuda muito. Tem um comentário ali que me chamou bastante atenção da Repaduan, Minha amiga, que Renatinha. fala assim: estava lendo uma pesquisa que diz que o mundo, como um todo, avançou cerca de 10 anos nesses meses de isolamento. Medidas que seriam implementadas daqui a anos já estão vigentes. A maior exemplo disso, gente, é chamada por vídeo. Uhum. Até o começo do ano, era raro ver tantas lives no Instagram. Era raro nós ver, vamos conversar por vídeo. Não, nós marcávamos um café, vamos tomar um café. Era assim, Uhum. né? Uhum. Agora não, é tudo por vídeo e todo mundo está se acostumando com isso. As crianças estão se acostumando com isso, as aulas, né? Por um lado é bom também para aquelas pessoas que fazem graduação EAD, indo mais longe, né? Uhum. Agora estão vendo que sim, dá para se estudar online, dá para se ter um bom ensino online, existem plataformas boas. E para nós, por exemplo, para mim, lançar um exame laboratorial, eu posso lançar hoje para uma pessoa lá do Amazonas, para minha querida Ellen, que entrou aqui lá no Amazonas. Eu posso mandar para ela lá, sabe? Tudo isso é possível hoje, porque a tecnologia está aí para nos ajudar. Ver, batemos 42. Ai, que legal! Espero que vocês estejam gostando, gente. A gente estimou 30 minutos, não foi, Luísa? A gente está passando de Sim, 30 minutos, mas a gente acredita que está sendo bem legal, está sendo bem informativo, estamos trocando ideia aqui. A Karime, por exemplo, está falando quando se trata de saúde, a maioria dos casos é necessário acompanhamento físico. Eu que preciso, às sim, vezes, né, somente fazer os meus exames manipulados. Acredito válido uma sim. O meu consulta colega ali, e uma Luiz, receita também, ó. online. Luiz, ele é médico lá nos Estados Unidos e ele comentou que o exame físico é necessário especialmente para algumas pessoas. Isso é fato, tá? Não dá para substituir. A telemedicina ela veio como uma proposta muito boa, mas ainda assim, Sim, muita coisa vai ter que ser feita. Por exemplo, nem que seja uma bioimpedância de alguém que procura um emagrecimento saudável. Isso vai entendi. ter que ser feito em consultório. Não adianta, tá? Tem coisa. Uma coleta de sangue não tem como ser feita em casa Ainda não, per né? telemedicina, né? Apesar de que alguns planos de saúde já utilizavam esse método antes da pandemia, Ah, tá? Então, é? daí é um profissional recolhia, né? Ainda funciona, mas nessa Sim, pandemia isso funciona.
Mas assim, o que que os planos de saúde, eu vou falar hoje sobre Curitiba, que é onde eu estou nesse momento, mas isso se estende a outras capitais. A gente já tinha um aplicativo, né, que é a questão da tecnologia que a gente falou, que está na mão, e aí com a telemedicina se tornou mais efetivo. Ali você tem um canal, por exemplo, de 0800 para você tirar uma dúvida sobre o Covid, onde você pode ir naquele momento. A gente tem os chats também, então não é por falta de informação. Então eu estou Uhum. sempre acompanhando, a gente faz um pós-venda bem aproximado com os nossos clientes, né, os nossos segurados, a gente chama também. Isso eu confirmo. E aí a gente procura saber, olha, se está tudo bem, principalmente pessoas idosas, crônicos. Eu tenho uma cliente que eu tenho muita estima e ela está fazendo tratamento no Erasto, então de vez em quando eu ligo para saber se precisa de alguma coisa. Eu tenho uma mãe que os dois filhos, apesar de nunca ter recebido nenhuma pergunta para tirar dúvida, eu tenho uma mãe com dois filhos que ela acredita que eles estão com Covid. Né? E aí ligou para o plano, a gente sabe que tem uns critérios para fazer o teste. Uhum, E sim, assim, ela falou, Verde, olha, não fiz o teste, mas estou sendo monitorada. Então isso que está sendo bacana. muito legal. Tem um plano que nasceu na região de Vitória, é um plano focado só para a melhor idade, né? Que é a Med Senior, que veio um pouco antes da pandemia e que a ideia era fazer uma expansão e que hoje, além de ter esse conceito, né, de expansão de um cuidado à saúde aproximado, um médico de Uhum, confiança, eles têm um protocolo, né, francês, onde o cliente ali ele vai ter um primeiro atendimento, né, por telefone. Se ele estiver dentro desses critérios para fazer o exame, daí ele se dirige até uma unidade com acompanhamento, né, da família, de um profissional. aham. E estando dando positivo, ele vai para a unidade da Medicênio, ali no Batel, onde ele já vai ter todos os primeiros protocolos. Então, ali o cliente vai ser monitorado. Olha que Então, bacana. assim, isso é muito legal, um cuidado muito especial que eu acho que a gente nunca teve em plano de saúde, né? Contando, assim, dos 20 anos, 20 e poucos anos que a gente tem Sim, aí, né, de regulamentação. Então, isso está sendo muito era legal. focado só no tratamento, né? Naquela questão de recebo, estou com um problema, vamos resolver o seu problema. Agora a gente está vendo toda essa questão da universo familiar, né? Tem toda essa questão agora da medicina germânica também, né? Uhum. Eu acho que tem algum plano já que trata de medicina germânica, se eu não me engano, que faz toda essa Sim, questão sim, sim. familiar, né? Epigenética, assim, de saber o que está Uhum. acontecendo, o que a pessoa comeu, onde a pessoa vive, né? Isso é muito importante, isso entra naquilo que eu falei lá no começo, que nós somos o que vivemos, né? Uhum. Que tudo isso vai nos alterar, sim, tudo isso vai, e principalmente agora na pandemia, né? Está todo mundo em casa, tendo que aprender a lidar com a família, aprender a lidar com situações que antes a gente resolveria num cafezinho, agora não tem como mais, né? Então é muito bom isso, não puxando para algum lugar, mas é muito interessante saber que tem, isso é novidade para mim também, tem Sim. esses planos que cuidam da pessoa, esse cuidado, né, o bem-estar, a qualidade de vida, porque você vir comigo para mim com um problema, por exemplo, é uma coisa, eu vou diagnosticar, eu vou tratar, ponto. Agora, você vir procurando qualidade de vida, nossa, é outros 500. É um trabalho É, muito maior, né? um conceito que está surgindo no Brasil, né, e que está, eu vou dizer assim, das últimas semanas, vários planos de saúde lançaram esse conceito do médico para chamar de seu. E eu estou achando sensacional isso, porque uma época eu quis morar na Europa e eu estava pesquisando Aham, como tudo, né, todos os critérios. E eu sei que lá eles têm esse método, essa sim. visita do médico, esse acompanhamento. E eu estou muito feliz de saber que isso está sendo implantado, esse novo conceito está vindo para o nosso país. Porque até então a gente vende que as operadoras têm rede, que tem os hospitais, então o cliente se sente livre, né, de ir direto ao hospital ou um particular e pedir um reembolso, mas que hoje está trazendo um conceito de um médico que me conhece, um médico que faz a gestão integrada da minha saúde. Uhum. As operadoras estão chamando assim o médico para chamar de seu. Eu estou achando isso lindo, porque causa uma pessoalidade. Você não é só mais um número.
né? Então, eu acho que no Sim, pós-pandemia, ou até nesse momento, né, onde a gente já consegue entender mais como funciona isso, está sendo muito efetivo, né? São planos sim, que sim. você tem um acompanhamento, que você tem um médico, uma equipe multidisciplinar que vai, de fato, cuidar da sua saúde. Então, assim, eu cresci tendo o SUS como um parâmetro para a minha Aham. saúde. Hoje eu tenho um plano de saúde e eu percebo a gritante diferença. E eu já tenho um plano onde eu tenho uma rede credenciada boa, mas que, poxa, é legal saber que aquele cliente meu, quando ele ligar no plano, quando ele precisar agendar uma consulta, um Uhum. procedimento, ele sabe que tem um profissional que ele não vai precisar estar contando a mesma história. É um profissional que vai estar ali, que já conhece um pouco o contexto dele, como que ele se alimenta, qual que é a rotina, com quem ele mora, porque ali ele consegue dar um diagnóstico mais preciso. Que às vezes, o que acontece? A gente vai no médico e ele cuida da gente por partes, né? É o Aham. especialista, que não há nenhum Sim. mal nisso, né? Mas que muitas vezes a gente precisa contar várias vezes aquela história para cada profissional, para cada um dizer um diagnóstico. E muitas Sim, vezes é isso algo mesmo. emocional que a gente, né, receitado ali, né? Tem um remédio que muitas vezes faz mal para o estômago e a gente vai no gastro para tentar ver com ele o que está acontecendo e, na verdade, é uma coisa que É o emocional. médico, é o médico que já te conhece. Ele vai estar ali para te dar Sim, esse suporte. E isso sim, isso diminui a sua mesmo. ida o tempo inteiro no hospital, fazer exame. E isso diminui até o impacto financeiro no reajuste em relação ao seu Não, e plano. hoje tem isso para tudo, né? Como aqueles falou ali das farmácias. Hoje já tem plataformas que você já encontra a farmácia que tem o seu medicamento. Você não precisa mais caçar clínicas que tem a pessoa que trata o seu tipo de problema. E isso é uma questão interessante que hoje vem surgindo, não sei se você já ouviu falar desse termo, que é a medicina translacional, né? Que é aquela Para que mim é novo. avalia, eu sou super fã, a professora Fernanda Torres, minha orientadora, seja Ai, que bem-vinda, legal. grande anestesista ela. Então, essa medicina translacional, sou super fã, eu estou super inserido na medicina translacional, que é essa que vem com tratamentos diferentes, holísticos. Né? Hoje, alguns planos, inclusive, já cobrem, eu acho, acupuntura, outros tratamentos Uhum, assim, que vêm para tentar diminuir um pouco a dose, né? uhum, Para uhum. assim dizer. Então, hoje a gente vê muito falar de o médico prescrever acupuntura, para você ir lá, conversar com o acupunturista, talvez o seu problema se resolva com isso, você não precisa tomar remédio. Ou esse ano foi sancionada uma lei autorizando a prática da ozonioterapia, então eu mesmo estou me especializando nessa prática de Legal. ozônio, e é bem bacana, é algo que é utilizado já na Europa, a fio, nas Américas, e aqui no Brasil não tinha, e agora é novo, mas é algo que trata mais de 200 patologias, 200 enfermidades. Imagina, você não precisa tomar remédio, você vai lá e faz uma aplicação de ozônio. Então, isso está vindo O assim como uma avanço da novidade. medicina. Isso, e também deixa tanto para o paciente um leque mais aberto, né? Tanto de profissionais como também de oportunidades, de bem, se eu não consigo me tratar assim, talvez eu possa me tratar ali, talvez o meu problema seja emocional, talvez o meu problema não seja, mas você consegue variar, né? Eu vejo que hoje os planos de saúde estão fazendo muito isso com o chat, né? Eles direcionam já para um enfermeiro, para um Uhum. biomédico, para um nutricionista. Se o seu problema é relacionado a um biomédico, vamos mandar para ele, para um nutricionista, para um fisioterapeuta. Então, isso está sendo bem bacana. Eu acho que tanto para nós quanto para os pacientes é muito bom, porque existe essa troca de experiências. Né? Sim, Muitas vezes o sim. paciente não sabe a quem recorrer, e hoje, com tanta informação, eu vejo isso pelo meu site. Muita gente vem mandar mensagem porque eles não sabem o que um biomédico faz, por exemplo. Então, é tanta informação que a gente se perde. Eu acho que isso é legal dos planos de saúde e eles estão fazendo hoje, né? Esse direcionamento melhor, esse encaminhamento aos pacientes, esse cuidado com a qualidade de vida, né? O George falou: vou comprar um torneiro de ozônio.
Tratamento com ozônio. A Agência Nacional, pessoal, para a gente já ir para a fase final da nossa conversa, a Agência Nacional é quem regulamenta, fiscaliza os planos de saúde, mas além disso, a cada 2 anos, ela abre uma consulta pública para que as pessoas falem algum tipo de procedimento que elas acreditam que o plano de saúde pode cobrir, que chama rol, né? O rol da ANS. Então, é muito importante que a população, que nós como um todo, participemos disso. Às vezes a gente quer que o plano cobre, a gente, poxa, mas o plano não cobre isso, mas existe uma consulta, existe essa pesquisa que faz muito Esse sentido para a feedback, gente, né? para a gente estar lá, né? A gente está contribuindo com essa informação, né? Às vezes a gente quer reclamar do plano, mas não, o plano está aberto, a agência. Isso é muito legal. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo que eu faço. Eu vivo dizendo isso para todo mundo. E eu falo que não vendo plano de saúde, Realmente. eu cuido de pessoas. Na nossa empresa, a gente cuida de outras vidas através de um plano. A gente faz um trabalho conjunto. A operadora, a seguradora, com o cliente. A gente, nesse trio, né, de confiança, faz com que todo mundo ganhe. A operadora, que vai dar um bom atendimento, o corretor que faz um atendimento prévio, que identifica as necessidades do cliente, entende a rotina dele para oferecer um produto que seja adequado à necessidade dele, não é só preço, né? A gente recebe clientes que pedem cotação, eu quero o menor custo, mas veja bem, como que é a sua rotina? Você viaja? Você tem parentes fora? Você é uma pessoa crônica? Então a gente Colocar faz na essa balança, né? consultoria para levar o cliente sabendo que ele está contratando o produto ideal e entregar ao operador e falar, olha, esse cliente tem um perfil para vocês, o perfil que vocês estão buscando. Então, assim, o trabalho que a gente faz, né, é muito lindo. O corretor de seguros, que é a pessoa habilitada para isso, tem essa certificação. Então, essa consultoria é o que eu sempre gosto de oferecer aí aos meus clientes. Quem é cliente aqui da Essencial Vida sabe que a gente trabalha aí com esse diferencial. Eu acho que a gente poderia olhar os comentários, Luiz. Sim, pode ser. Vamos Alguém quer lá, fazer gente. uma Se vocês quiserem pergunta? fazer pergunta, aproveitem agora. Eu vi um monte de gente falando do ozônio aqui. Acho que nós vamos ter que fazer uma live sobre ozônio logo, logo, hein? O pessoal se empolgou. Amo essa corretora, Cibele Linda de Colombo, uma cliente muito especial. Gente, A muito Thaís legal. acaba não, que legal. João, tá muito boa. O Olha, uma Dino aqui, tá bem ver você é participativo, hein? extraordinária, hein? E tem algumas fãs aqui. Beri, você é maravilhosa, te amo, Ju. Que legal, que legal. A Andréia do material de construção, um médico para chamar de meu, espetacular. Isso está vindo com tudo, gente. Isso está sendo muito bonito. As operadoras estão olhando o cliente como alguém único. A gente vai ver aí, vai bater muito forte, vai mudar esse conceito, né, do cuidado da saúde. Isso não é só Curitiba. A gente sabe que tem planos de saúde já em São Paulo, que tem essa prática, né, dessa consulta mais elaborada, desse momento com o seu médico, e que o Brasil inteiro como um todo vai expandir nessa nova nomenclatura, não é a palavra, mas nesse novo conceito mesmo, né? E isso vai ser legal porque o custo, muitas vezes, o plano de saúde consegue gerenciar esse custo, então vai dar mais acesso a mais pessoas, né, que hoje estão no SUS e que acreditam que um plano de saúde vai ser mais efetivo. Então, nos próximos anos, a gente vai crescer muito. E a Covid, apesar de ter trazido muita coisa que a gente está tentando equilibrar, trouxe uma consciência muito forte como um todo, né? Isso mesmo. Esse não é um momento da gente. Eu sei que é um momento muito complicado, né, para todo mundo. É um momento difícil. Todo mundo está lidando com uma situação de extremo estresse. Mas eu deixo aqui até uma dica do que eu faço toda semana, sabe? Eu escrevo um post-it no meu computador e eu escrevo 4 coisas que eu quero melhorar naquela semana. Então, por exemplo, coloco assim, seja menos reativo, se estresse menos, sabe? Tome água, coma uma fruta todos os dias.
gente, isso parece muito bobo, mas muda a nossa vida. E eu acho que esse é um momento, a Veridiana e eu conversamos muito sobre isso, que esse é um momento também de nós olharmos um pouco aqui para dentro, né? Para o nosso eu, para nós olharmos o quão equilibrados nós estamos conosco mesmos e, de fato, será que eu preciso da ajuda de um plano de saúde? Sabe, tirar aquela, por exemplo, algo que veio agora com a pandemia, né? Responsabilizar o plano pelo cuidado, sendo que tem que partir da Isso, gente. O plano é um isso, auxílio para que a sua saúde seja ainda melhor. Tanto é que o nome já diz, é plano de saúde, não é de plano. doença. É um plano para você cuidar e manter e melhorar a sua saúde. Isso é muito legal, que é o que a gente está transformando na cabeça das Isso. pessoas, né? Não procure um plano quando você já estiver doente. Poxa, faça um acompanhamento. E eu falo também na parte odontológica, porque o plano de saúde compreende o plano médico com o plano odontológico, é a sua saúde como um todo. E aí eu sempre falo, para quem tem filho, acaba, não quero colocar o meu filho no plano agora. Gente, é muito importante que o seu filho comece a entender que ele precisa já cuidar da saúde bucal para evitar doenças futuras. Isso. Né? Então a gente traz esse conceito aí bem legal. Não sei, Um abraço, Adelino. Colega meu ali de Angola mandou um abraço, Adelino. Nossa, A gente tá legal, internacional, viu? A Thaís falou prevenir. É isso mesmo. Isso era uma coisa que a Veri pediu ontem para que eu preparasse uma mensagem para deixar para vocês, né? E eu acho que a maior mensagem, tanto é algo que eu bato muito na tecla quando eu falo, quando dou uma palestra, e eu deixo aqui para vocês, é assim, o mais sublime da saúde, a melhor forma de nos cuidarmos é prevenindo. Sim. Tá? Então, nesse sentido, um plano de saúde, ou seja, nós planejarmos a nossa saúde, é algo que vem para nos dar um up na vida, né? Para melhorar mesmo, porque, de fato, quando nós planejamos a nossa saúde, nós começamos a perceber que, poxa, eu nunca fiz esse exame. Será que meu coração tá bom? Será que meu colesterol tá bom? Então, você se planejar para isso, não esperar vir até você, não esperar que a pressão alta apareça, não esperar, sabe, que alguma coisa aconteça com você, mas você não ser reativo, mas você ser ativo, né? É algo que a Vera sempre me fala, não reagir, mas você ser proativo e procurar, né? Então procure a sua saúde, gente. Esse tempo é complicado, mas é tempo de nos cuidarmos também. Então, a melhor forma de você se prevenir, de você se cuidar, é você se prevenindo. Não só pelo Covid, porque o Covid está aí, certo? Mas também para as outras doenças. Ainda existe dengue, ainda existe zika, ainda existe gripe, tá? Então, A Bahia, se prevenir por tudo. Legal você pontuar, a gente já está finalizando a nossa live, pessoal. Se alguém quiser deixar alguma pergunta, uma sugestão, de repente um próximo assunto para a gente debater. Por Mas favor. você falou um ponto muito importante. Em Salvador, na Bahia, a gente está com um surto epidêmico de. Eu esqueci o nome. George, fale aí, por favor. Eu tenho a minha avó, os meus amigos, o aumento está mais significativo do Que o que do a Covid. própria Covid. Poxa E não vida. sai na Sim. mídia. Não Né? Aqui no Paraná, nós estamos tendo surtos de dengue. Não é época de dengue. E está aparecendo vários casos de dengue. E como os sintomas são parecidos, nós nos confundimos muitas vezes. Né? Então, nós temos que olhar também Chikungunya. para o lado. O João acabou de Chikungunya. falar chikungunya. E que está deixando sequelas ali nas articulações. Os Sim. clientes estão assim tentando se recuperar e já fazem meses que não sai, né, que Puxa. não se cura, né? E que agora com a pandemia as pessoas vão ter que ficar em casa enquanto não podem, né? Passar por uma consulta, de repente fazer um procedimento, um acompanhamento e até para que a medicina entenda o que isso está causando a médio e a longo prazo. Olha, deram ali uma super sugestão para a próxima live. Ações de promoção à saúde e iniciativas. Além dos tratamentos de doenças.
Eu acho que eu caí ou o Luiz? O Luiz parou, gente. Voltou, Luiz? Opa, voltou? Uhum, voltou. Voltou? Aham. Pronto. Eu Que gostei bacana esse disso que o tema. Alan comentou, porque os planos de saúde, eles têm programas que funcionam, que são preventivos, né? Que Uhum. são iniciativas, por exemplo, de combate ao tabagismo, à obesidade, pessoas que são hipertensas. Os planos têm isso hoje e que nesse momento não está podendo funcionar, mas que fica uma sugestão até para que os próprios planos de saúde talvez tenha outros métodos de cuidar dessas pessoas, né? Sim. Através desses programas, que isso vai prevenir futuramente impactos financeiros para todo mundo, impactos na saúde. Muito legal, a sugestão de Alan é boa. Perfeito. Gente, eu acho que é isso. E a gente tinha mais coisa para falar. A gente tinha uma abordagem também um pouquinho mais técnica do Luiz, mas de repente a gente pode falar isso num outro momento. A nossa live está Sim. chegando aí a 1 hora, né? Foi muito Sim. lindo esse primeiro encontro. E a gente vai falar mais vezes, trazer mais informação. Eu estou sempre estudando, pesquisando, né? Porque não é só vender um plano de saúde, é você entender a necessidade do cliente, é acalmar o cliente, é falar que o plano de saúde sim vai poder ajudá-lo naquela necessidade. E trazer sempre notícia boa também para os meus colegas corretores que sempre nos ligam aqui para tirar dúvida, a gente conversa bastante, né? Isso. E Então, dicas de eu acho saúde que. também, né, Veri? Já Sempre bom. deixa aqui um saborzinho assim, né, que Uma, é uma uma páprica ali. páprica. Se vocês tiverem dúvidas de saúde também, gente, mandem para o Instagram da Essencial, né? Que aí nós podemos começar a procurar produzir material para vocês, para ajudar, para melhorar cada vez mais, né, Veri? Acho que O isso Luiz, pessoal, além de ser biomédico, ele tem um blog, né, que também é interativo, fala sobre saúde para outros médicos, profissionais da sim. saúde. E ele tem um site, então deixa aí também, Luiz. Ah, eu vou escrever aqui, gente. Meu site Mas é pode falar também, eu vou salvar essa live. luislisboa.com.br, tá? Legal. Então, se vocês tiverem dúvidas, lá vocês vão encontrar, tá? Eu sei que muita gente tem dúvida em que exame faz em jejum, que exame não faz em jejum, Legal, ou que, legal. né, são dúvidas muito recorrentes. Então, eu estou abordando tudo lá. Se vocês tiverem dúvida também, Legal. o João ali, ó. Falo inglês, espanhol, italiano, que mais, Luiz? Ah, Japonês. não. O meu Tá, cliente é tá muito bom, né? chique. Gente, mas perguntem, interajam conosco, que nós podemos começar a produzir material para vocês, Sim, sim. né? E a ideia é isso, interajam bastante, que nós queremos saber mais de vocês também, não é, Vera? Exatamente. A gente tem aqui vários clientes que a gente gosta de estar passando informação antes que os clientes nos perguntem, né? Então, a gente agora está no YouTube, gravei uma série de vídeos para que sempre que alguém tiver dúvida, tem lá à disposição, para Isso. contribuir aí para que a gente seja ainda melhor, né? Isso aí, Vera. Então, Quero acho que agradecer aqui, então. Vamos lá, fale, por favor. vamos. O Lucas Pimentel, você entrou. A Andréia, uma cliente muito especial. A The Visual Prime, a gente tem uma parceria incrível. Eles estão contribuindo para que a gente tenha mais visibilidade, para que as pessoas saibam mais a respeito do que a gente faz. A Cibele, querida, a gente adora ter você como cliente. Meu tio Gilvan, que legal. Val, linda, amei ter você aqui. João, Ah, João. a Gi, corretora, a gente tem muitos colegas corretores, a Gisele, a Márcia, a Pri, a Thaís, a Ju, que trabalha na Unimed, representa a Unimed, a Dental Uni, muito legal ter sua presença, Ju, a Ellen, a Tati, querida, muito legal te ter aqui, tá? George.